Boa tarde, Nação Sonhadora. Aqui é Fernando Dias, dos Sonhos Grandes. O nosso trabalho é encontrar brasileiros fantásticos que moram ao redor do mundo. Hoje, no caso, a gente está falando com Fernando Moreira, que não mora só mora só em um lugar, mas já morou em vários lugares. Eu falo que esse podcast é muito autoindulgente, porque eu acabo perguntando coisas que eu sempre quis saber. Esse é especial porque o Fernando foi quem me contratou no meu primeiro trabalho, digamos assim, lá em 2011. E por uma série de razões, e graças a ele, ou parte dele, hoje eu sou casado e tenho uma filha. Então, Fernando, de novo, é muito bom te ver, cara. Muito bem-vindo. Fernando, também é fantástico te ver, saber que você casou com a Ana também é super legal. Saber que você tem uma filha de 1 ano e quase 2 anos agora, bacana pra caramba. Então vamos conversar, cara. Se você precisar saber da minha vida fora do Brasil, estou à disposição. Super legal, super legal. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é contar um pouquinho da tua história fora, né? Você trabalhava com a gente aqui em Curitiba, no Brasil, e você foi para a China. Você passou 9 anos, é isso, né? Ao todo, a primeira vez que eu fui para a China foi em 2003. Vivi na China de 2003 a 2008. Foi uma experiência extraordinária profissionalmente. Vivi 2 anos em Hong Kong e 3 anos em Xangai. Aí retornei ao Brasil em 2008 para ser CEO do HSBC Seguros no Brasil. Fiquei 3 anos até 2011 e foi também maravilhoso. Em 2011 aconteceu a oportunidade de eu voltar para a China. Aí voltei para a China para ser o CEO da Cigna na China. Fiquei lá ao todo, eu diria, 2 anos em Xangai, 2 anos em Hong Kong primeiro como CEO da Cigna e depois fui convidado para ser CEO da Ping An, de uma das unidades de negócio da Ping An na China, e fui para Shanghai, fui morar em Shanghai e foi também extraordinário. E depois você voltou para o Brasil e foi para os Estados Unidos? Ou foi direto para os Estados Eu Unidos? voltei para o Brasil, né, trabalhando pela QBE, que é uma seguradora australiana, Uhum, responsável pela parte de operações dessa seguradora na América Latina e também na Ásia. uhum. E fiquei no Brasil apenas por uma questão contratual, porque eu não podia ter o visto ainda nos Estados Unidos, e mudei para os Estados Unidos em fevereiro de 2017, tá? Continuando na Cigna como Chief Operating Officer, tá? E na Cigna não, desculpa, na QBE como Chief Operating Officer, Uhum. e aí fiquei lá até agosto de 2017, quando eu fui trabalhar onde eu estou hoje, que é a Scotiabank. E sou responsável globalmente por seguros no Scotiabank e moro em Toronto, no Canadá. Scotiabank, apesar do nome, fica no Canadá, né? Exatamente. Scotiabank is a Canadian bank. Exatamente. Super legal. É, Enfim, eu sempre faço uma série de perguntas de como é morar no país, e acho que a primeira curiosidade que eu tenho é, você morou em Hong Kong e Shanghai. A diferença entre as cidades é muito grande? Eu diria para você o seguinte, sim, porque Hong Kong é uma cidade extremamente legal para se viver, mas é basicamente, eu diria, uma cidade que tem uma identidade que não é chinesa, não é inglesa, ela é um centro, eu diria assim, onde você pode ir para muitos lugares na Ásia, mas na Uhum, verdade não tem uma cultura própria. É uma entendi. cultura cosmopolita, uma mistura de Inglaterra com China, com muitos outros países. E Xangai não. Xangai é China. Tem uma cultura muito bem estabelecida, uma história fantástica, tá? Onde você vive uma cultura de um país que é extraordinário, que é a cultura chinesa. Então, os dois lugares eu adorei morar, tá? Mas se você me perguntar onde eu gostei mais, vou dizer claramente, foi Xangai. É. E por que você gostou mais de Xangai? Justamente por isso, por ter essa cultura oriental mais forte? Ou... Porque tinha uma história muito firme. Entendi. Tem uma história de 5.000 anos, tá? Que é a história da cultura chinesa. Eu diria assim, tem ao mesmo tempo uma vida super vibrante, cosmopolita, com
eu diria assim, com pessoas de todos os lugares do mundo, como você também tem em Hong Kong, mas tem raízes, uma raiz muito forte, que é a raiz da China. Né? Então, eu adorei viver esses dois aspectos, né? O aspecto de uma cultura cosmopolita com uma história de 5.000 anos. E como foi se adaptar a essa história de 5.000 anos? Porque deve ser uma cultura completamente diferente do que a gente tem no Brasil, né? Eu diria, sim, é diferente, mas, como eu diria, assim, toda vez que você decide mudar para um país, você tem que estar aberto para uma nova cultura. Senão, você não vai conseguir aproveitar o que existe de melhor naquele país. Então, toda vez que mudei, sempre tive aberto à nova cultura, sempre tive aberto a conhecer como pensam as pessoas daquele país. Sempre tive aberto a conhecer a história, a conhecer o país, a conhecer a língua e procurar conhecer as comidas e conhecer como as pessoas se encontram, como elas vivem. Né? E isso sempre fez a minha vida super legal. Então, eu digo para todo mundo, se você vai para um país diferente, prepare para experimentar a cultura daquele país. Esteja aberto para aquela cultura. E se você estiver aberto para aquela cultura, a sua vida vai ser muito legal, porque você vai descobrir coisas diferentes. Não esteja fechado apenas àquilo que você conhece. Você tem que se abrir. E como que você Como que você se prepara para estar aberto para uma cultura? Você acha que isso pode ser treinado ou você acha que isso é da pessoa? Eu estou pensando no growth mindset ou é um fixed mindset? Eu diria para você, Fernando, que você tem que abrir sua mente. Você tem que, pura e simplesmente, se predispor a conhecer algo diferente. Não é algo para o qual você nasce ou está treinado, é algo para o qual você se abre. Você tem que dizer, eu quero conhecer essa coisa que é diferente de mim. Você tem que abrir o seu coração e falar, aquilo que eu sei até agora, tá, não é suficiente, eu tenho que descobrir algo novo. Então, eu acho que isso é fundamental, é você abrir a sua mente e se forçar a conhecer algo diferente. Você vai ter momentos que não são agradáveis, mas a partir do momento que você se abre, você vai descobrir coisas sensacionais sobre a nova cultura. Super legal. Eu acho que eu adorei essa frase de o que eu sei até hoje não é suficiente. Eu acho que foi fantástico e eu acho que quando você sai do país com essa mentalidade, realmente você se abre, né, para uma nova cultura. Um tema que é recorrente com as pessoas que a gente está conversando é o quanto elas aprendem sobre elas mesmas quando sai do Brasil. O que você mais aprendeu sobre você mesmo nesse período em Hong Kong e Shanghai? Eu diria que o que eu mais aprendi sobre mim mesmo foi que, assim, o quanto eu não conhecia sobre mim mesmo. Né? Você descobre nessas situações totalmente diferentes que você tem muitas coisas legais, mas você também tem muitas coisas que você não sabe sobre você. Então, eu na verdade, fui descobrindo, através, na China, por exemplo, o quanto eu gosto da vida em comunidade, o quanto eu gosto da vida em família, porque estava longe da minha família, mas, ao mesmo tempo, estava vivendo com pessoas que valorizavam a família, porque a cultura chinesa valoriza demais a família. Né? Então, por viver com pessoas que valorizavam a família, eu sentia a falta da minha família que estava no Brasil. Né? Que legal. Então foi muito interessante viver esse momento. Ao mesmo tempo que você percebe, né, o quanto a cultura brasileira, né, é uma cultura brasileira super forte no que tange a viver com felicidade, com alegria. Os chineses também têm muito disso, os americanos nem tanto, porque são mais fechados, né, mas você valoriza também aquilo que você não tem quando você está num outro país. Então, no Brasil, você tem essa alegria, essa felicidade, essa forma de enxergar a vida que é diferente dos outros países, né? Você diz, isso tem um valor muito grande. Nos Estados Unidos, com essa característica talvez mais fechada deles, foi mais difícil se adaptar? De novo, se adaptar é uma questão de escolha. Tá bom. Tá? Eu sempre digo o seguinte, né? O que faz você se adaptar? Você escolhe se adaptar. Entendi. Você escolhe, na realidade, aquilo também que você não quer se adaptar. Então, é uma escolha pessoal. Você viver como quem você é e como você é,
Você pode viver em qualquer lugar do mundo, não depende do país onde você está, mas depende de saber quem você é. Então, quando você sabe quem você é, você vai viver bem em qualquer lugar. Então, eu sempre tive uma clareza muito forte de qual é a minha identidade, de quem eu sou, o que me faz feliz, o que me faz triste. Então, eu sempre soube escolher. Então, eu digo que as pessoas, primeiro, têm que entender quem elas são. E a partir do momento que elas entendem quem elas são, elas podem viver bem em qualquer lugar. Tá? Não é o lugar que define quem ela é, mas sim o que ela sabe sobre ela mesma. Né? Então, é isso. Estados Unidos, para mim, você pergunta o que foi melhor, o que foi pior, né? Eu diria que eu vivi super bem nos Estados Unidos porque eu sabia quem eu era. Né? Vivi super bem nos Estados Unidos porque adoro uma série de coisas da cultura americana com relação a como eles se expressam, conversam, vivem a vida. E tem outras coisas que eu não gosto porque pensam que são super dominadores no mundo inteiro e não acredito que eles sejam. Né? Mas, no final, é uma escolha pessoal, é única e sua. Entendi. E eu gostei também quando você disse que você tem que escolher ao que não se adaptar, né? Porque eu acho que tão importante quanto a adaptação é você conseguir manter uma identidade quando você sai. Se você estiver aberto a falar, você pode comentar a que coisas você não quis se adaptar, tanto em Hong Kong, Shanghai, nos Estados Unidos, e no Canadá você está 6 meses. 6 meses. O Canadá é fantástico, cara. É um dos países mais inclusivos, se não o país mais inclusivo do mundo que eu já vi. Tá? Então, culturalmente, socialmente, é um país distinto. Tá? Inclusive, meu filho mora aqui desde 2006 e diz que não sai mais daqui, entendeu? Olha só, E que é muito legal. interessante de observar. Então, na China, eu diria para você, as coisas que eu nunca vou me adaptar é com a falta de liberdade de comunicar o que você pensa. Porque lá nem tudo você tem a liberdade de comunicar o que você pensa, porque é uma questão de censura social, censura política, que existe naturalmente no país, pela forma como o país é. Né? Nos Estados Unidos, eu diria que eu nunca vou me permitir, me acostumar com o extremo materialismo do povo americano. Né? Então, é um extremo materialismo que não me agrada, não é quem eu seja, entendeu? As pessoas pensam que elas são aquilo que elas têm, não aquilo que elas realmente são. Não é genérico, nenhum dos dois casos você pode generalizar, Claro, mas existem claro. essas tendências sociais, que não significa que todas as pessoas sejam assim. Então, eu diria que nos dois países se vive muito bem, tá? A partir do momento que você escolhe o que você vai aproveitar daquele país e aquilo que você vai dizer, não, essa linha de pensamento, essa linha social que predomina no país não vai ser aquilo que eu vou viver. Então, no caso da China, é assim, eu diria para você que todo mundo é super nacionalista, mas sabe que tem que se restringir aquilo que pode falar abertamente. Então, isso eu não gosto. Tá? No caso do povo americano, todo mundo tem todas as liberdades, mas aí existe uma exacerbação do materialismo e de uma cultura que é uma cultura super individualista que também não me agrada. Né? E eu escolho uma vida mais simples, mais feliz, mais integrada com as pessoas. Então, isso aqui me deixa feliz. Essa escolha, mudar para o Canadá foi reflexo dessa escolha? Porque pelo que você falou, é Não, um foi país um super super aberto. acaso, cara. É mesmo? Nada a ver com planejamento. Eu diria para você, em abril de 2017, eu recebo um convite para trabalhar numa empresa que era no Canadá, entendeu? Onde meu filho estava morando, tá? Era num E ele mora em banco, eu adoro Toronto trabalhar em também? banco, então era voltar para um banco, numa posição super legal para mim profissionalmente, e foi um mero acaso. Que legal. Nada planejado, nada escolhido. Se você perguntar, é assim, Deus me ajudou. Eu tenho uma fé absoluta em Deus, entendeu? Então, digo para você que foi um presente Que que eu ganhei de legal. Deus.
Que legal, que legal. Aliás, essa questão da religiosidade, como era praticar isso na China? Porque também tem essa questão, né? A liberdade religiosa lá. Como que... Eu diria para você, religiosidade é uma questão pessoal. Você pratica em qualquer lugar, em qualquer situação. Uhum, Não é o país ou a localidade que vai definir se você pratica ou não. É a sua fé, a sua crença. Eu tenho fé absoluta, então ninguém jamais vai ter o poder de impedir que eu claro. tenha a minha fé, entendeu? Então foi muito tranquilo para mim. Ah, É que a embora comunidade existam cristã... restrições na China, Uhum, tá? Elas justamente. não são assim tão fortes para impedir que você tenha a sua fé e e siga o seu caminho pessoalmente, entendeu? Aham. Mas a comunidade cristã, ela é bem gregária, né? É uma comunidade que gosta de estar próxima e tal. Isso era... Eu diria para você que eu, pelo menos, eu tive muita sorte lá, né? Uhum, Eu participei de uma igreja super legal chamada TF, né? E foi bacana pra caramba, um grupo de pessoas que estavam lá e que cultivavam o mesmo amor por Deus e foi para mim muito legal, que né? Então legal. você sempre vai encontrar, eu sempre digo o seguinte, quando você busca, você sempre encontra, em qualquer lugar do mundo. E por pior que seja o hardship, que na China não teve nenhum, digo para Uhum. você que para mim foi super fácil, né? Você sempre vai conseguir fazer aquilo que você quer. Deus vai sempre te guiar. A gente sempre consegue expressar a nossa crença verdadeira, né? É, Você falava chinês antes de ir pra lá? E... nada. Eu aprendi a falar um pouco, tá, durante os meus 9 anos. Cheguei a 40% vamos dizer assim, de 40 a 50% de De proficiência fluência. em chinês, tá, ou de fluência em chinês. Nunca além disso. E me diverti demais aprendendo chinês. Aprendo até hoje. Diria que atualmente não pratico tanto como já pratiquei quando morei lá. Aham, aham. Você passou por alguma situação engraçada por causa da diferença de idioma ou A não? situação engraçada que eu passei foi na primeira ou segunda semana na China. Eu saio de um hotel, tá, do hotel onde eu ficava direto, né, e resolvo andar nas ruas e achar um restaurante chinês para jantar. Chego nesse restaurante, acostumado que todo o menu de um restaurante chinês tinha fotografias com o nome do prato. Uhum. Chego nesse restaurante chinês, tinha só os nomes dos pratos, só em chinês, não tinha nada em inglês e não tinha fotografia. Que beleza. E aí? Maravilha. Aí, imaginando que era um menu normal, imaginei, ok, aperitivos, entrada, sobremesa. Aí escolho um aqui, dois ali, três lá. O que vem na minha mesa, só vegetais, né? Aí eu aponto para a mesa dos outros falando que eu queria frango, eu queria peixe, eu queria o que for. No final foi muito divertido, foi muito mais uma questão de, de conversar sem falar a língua com alguém que entendia os meus gestos para entender o que eu queria comer. Então essa foi a situação mais engraçada que eu vivi por não saber falar a língua. E que não deixa de ser interessante por si só, né? Você conseguiu se virar super bem com gestos e não deixa de ser uma lição em si só. Muito mais porque a outra pessoa estava aberta a entender o que eu queria. Verdade, é verdade, é verdade. Ele podia Essa é a muito bem te, verdade. te, te expulsar do restaurante. E na questão de. Eu tô focando bastante na questão da China, porque eu acho que é o que a gente tem de mais diferente, né? Porque, enfim, Hollywood e seriados, eu acho que a gente acaba. Prometo perguntar um pouco mais dos Estados Unidos e Canadá. Não, mas a China eu diria que é a minha experiência maior também. Tive 9 anos Bom, é de China, verdade, é então verdade. E como funciona dentro da empresa essa questão da hierarquia, de não poder falar sempre o que pensa? Porque você é uma pessoa que imagino que seja ainda super engajado com a questão da inovação. é, Como que é trabalhar inovação num ambiente que você não pode... bom, primeiro assim, né, vamos entender o povo chinês, né? O povo chinês é extremamente empreendedor, extremamente inovador, Uhum, extremamente engajado em fazer coisas diferenciadas. Então, para mim não foi difícil realizar ou continuar com as coisas que eu acredito, porque, pelo menos na empresa onde eu trabalhei, que foi a Pinhan,
a cultura é uma cultura extremamente assim avançada e as pessoas na China adoram buscar o novo, né? Uhum. Então, eu diria que isso também é eu tive a oportunidade de trabalhar na Índia, trabalhar na Malásia, trabalhar no Vietnã, trabalhar na Coreia, em vários distintos países. O que eu posso dizer é uma coisa sobre o ser humano. O ser humano é, por natureza, inovador. O ser humano é, por natureza, gosta de buscar coisas diferentes quando incentivado e quando existe abertura para isso. Uhum. O grande problema na gestão é se os líderes dão essa abertura. Entendi. Se existe essa abertura, as pessoas automaticamente mergulham. Então, na China, o que eu experimentei foi um ambiente de extrema inovação, de extrema comunicação aberta. Tá? Era hierarquizado? Sim, é. É extremamente hierarquizado. Ou seja, eu, na minha posição como CEO numa empresa na China, eu tinha quase que poder absoluto. Uhum. Tá? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas entendiam como desafiar esse poder. E tinham Entendi. abertura para isso, porque estava na cultura. Então, eu diria para você que, e digo em qualquer país, na realidade, a abertura para a inovação vem sempre da forma como você lidera para que as pessoas manifestem a sua verdadeira identidade. A identidade do ser humano é inovadora. Acho super legal e eu acho que isso casa bastante também com a descoberta, né? A inovação vem da descoberta e você, quando você está aberto para descobrir uma nova cultura e, enfim, aberto a uma nova cultura, acho que isso facilita bastante essa questão da inovação, que foi o seu caso e que você conseguiu talvez transmitir isso para o time numa cultura que já tem isso no sangue, né? Super legal. E você comentou que a parte mais difícil foi ficar longe da família. Você foi você sozinho, você e sua esposa? Ou. Não, eu fui com eu e minha esposa, na primeira vez fui eu, minha esposa e meus filhos, Uhum, em 2003, entendeu? Foi extremamente legal, né? Vivemos um período super bacana, primeiro em Shanghai, depois em Hong Kong. Quando nós fomos para Hong Kong, meu filho foi morar no Canadá, né? E minha filha ficou com a gente. A gente voltou para o Brasil, quando a gente foi pela segunda vez para a China, aí só fui eu e a Cris, né? uhum, E e aí, ou seja, foi legal, né? Mas ao mesmo tempo a gente não estava perto dos filhos, não estava perto dos pais, a gente sentiu sim falta, tá? Sendo bem é, honesto, é assim, a carreira profissional é legal, mas não é suficiente para uma vida que te torna super feliz, né? uhum, uhum. Então, em um determinado momento, ou seja, a minha esposa ficava mais no Brasil do que ficava na China por uma questão familiar, a minha filha estava precisando de ajuda lá no Brasil, né? E aí, isso não foi uma coisa que me agradou, né? Entendi. E eu decidi, então, que eu tinha que voltar, sair da China e voltar para o Brasil, por mais que a minha carreira na China estivesse no seu ápice. Eu Aham. era CEO da maior instituição de varejo digital da China, né? É, E a minha conclusão foi, depois de 2 anos nessa função, isso não é suficiente para mim. E eu decidi voltar para o país porque eu queria estar perto da minha família, né? entendi. E foi isso que eu fiz e agradeço a Deus pela oportunidade de ter trabalhado onde eu trabalhei e agradeço a Deus por ter me ajudado a voltar, né, para o Brasil. Aí Asking you shall be voltamos, given. ficamos lá um tempo e aí outras coisas aconteceram e me levaram onde eu estou hoje, que é no Canadá. Perto do seu filho mora em Toronto? Meu filho mora em London, Ontário, minha filha está no Brasil, mas minha filha, é muito mais fácil quando você Sim, está no na eixo vertical, Américas né? do que quando você está no eixo Ásia-Américas, né? É muito Claro. mais simples se ver, né? Minha filha esteve com a gente no final do ano, entendeu? A gente vai estar juntos agora em maio. Meu filho eu vejo toda vez que eu quero aqui em London, Ontário. Então é bem mais simples. Quando você está em Ásia em relação às Américas, além de serem 12 horas de fuso horário, são 30 horas de viagem. Então é bem longe. Tudo fica mais difícil, né? Mesmo a comunicação por Skype. O, como foi, como foi
seus filhos, quando vocês foram a primeira vez, eles eram adolescentes, jovens O adultos? Lucas tinha 16 anos, a Luísa tinha 11. A Luísa não sabia muito o que significava. A conversa foi muito interessante. A gente saiu para um restaurante japonês para almoçar. Foi quando eu e a Cris contamos a história que a gente ia para a China. Uhum. A minha filha falou, oh, que legal. Meu filho falou, pai, você vai destruir minha vida. Eu falei para ele, sim, é verdade, e você não tem opção. Tá? Você vai comigo. Né? E assim foi. Eles foram. Né? O meu filho, depois de 6 meses, adorou morar na Ásia. Uhum. Tanto é que quando ele foi para a universidade em 2006, ele escreveu para mim, para a Cris, dizendo, pai, muito obrigado pelas oportunidades que você e a mamãe geraram para mim, que foi fantástico, me ajuda a ter uma perspectiva diferente do mundo hoje. Uhum. Né? Uhum. Então, eu diria que viver e levar suas crianças para fora abrem a mente deles para aquilo que existe no mundo como um todo. Faz com que eles enxerguem que a vida tem muitos aspectos distintos. E não é melhor do que o seu país ou pior do que o seu país, é apenas diferente. E entender essas diferenças te faz ser um ser humano melhor. Né? Uhum. Então, eu tenho hoje, assim, muito orgulho do meu filho e da minha filha, pelas pessoas que eles se transformaram, por ter aceitado viver essas experiências globais e internacionais diferentes do que seria só viver num lugar. E, de novo, não torna eles melhor do que ninguém. Eles apenas tiveram essa experiência que ajudaram a eles a ter uma perspectiva diferente da vida. Claro, claro. E eles chegaram abertos a isso também, né? Apesar da... Não, eles se abriram Não? para isso É? no decorrer do processo. Entendi. Tá? E como foi Chegaram para eles abertos. isso? Eu diria para você o seguinte, todos nós, quando vamos mudar, temos medos. E quem não entender que tem medo, não entende que está mudando. O medo faz parte do processo. E aí você tem que enfrentar os seus medos. No caso do meu filho, era o medo de se desligar de tudo aquilo que ele vivia no Brasil. Uhum. Ele tinha uma namorada, tinha uma vida que ele achava super legal, e de repente tinha que cortar todos esses elos. Uhum. Então isso para ele foi uma coisa difícil. Né? E cada um tem os seus medos e as suas dificuldades quando faz uma mudança. E eles... Bom, o seu filho claramente gostou da experiência e tá morando fora do Brasil até hoje. Eles estudaram numa escola internacional lá ou eles aprenderam chinês? Os dois foram para uma escola internacional. Né? Uhum. O Lucas foi no final, decidiu morar no Canadá ou estudar no Canadá, porque os amigos dele que ele tinha na escola internacional eram canadenses, foi para lá. Entendi. Adorou a vida no Canadá, conheceu uma canadense, casou com uma canadense. Olha, hoje que é cidadão canadense. Né? Que legal. E tem uma empresa no Canadá e não acredito que ele vai sair do Canadá. A minha filha, por outro lado, adora o Brasil, está no Brasil, entendeu? E está fazendo a vida dela no Brasil. E, falando nisso, as outras culturas, chinesa, americana e canadense, elas são curiosas sobre a cultura brasileira? Elas te perguntavam sobre como que era aqui? Sim, ou... sempre perguntam, tem curiosidade. Eu diria assim, tem um conceito equivocado sobre a cultura brasileira, porque imagino que é samba e futebol apenas. Então nós temos que explicar mais sobre o que é a cultura brasileira, sobre o que é ser brasileiro. Uhum. Eu acho que o brasileiro tem que também assumir uma responsabilidade maior sobre aquilo que é a identidade do povo brasileiro. Uhum. Né? Uhum. Nós passamos por uma confusão muito grande em relação à situação política do Brasil, aos estereótipos de futebol e samba, que não representa quem você é ou quem eu sou. Sim. Tá? Sim. Como brasileiros. Né? Nós somos um povo super criativo, super trabalhador, super honesto, né? Uhum. E faz com que esses estereótipos confundam quem nós somos. E isso faz parte do papel... Uhum. Faz parte do papel nosso, né, em desmistificar. Então eu tive que desmistificar muita coisa. Eu me lembro da primeira vez que eu saí do Brasil, isso foi em 1989, trabalhando pela Alcoa, fui para os Estados Unidos, morar em Pittsburgh, Pensilvânia.
E nunca esqueço de uma pessoa num hotel, no primeiro hotel que eu cheguei, perguntando se no Brasil o pessoal andava pelado e em cima de elefante. Eu falei, bom, Não é existem possível. várias confusões, né? No Brasil não tem elefante e nós não andamos pelados, Que né? Temos loucura. roupa. Mas é assim, tem muita, isso é muito lá atrás, mas só demonstra, na verdade, a falta de entendimento que muita gente ao redor do mundo tem no Brasil, Uhum. E tá? que E a gente cabe tem a parcela você, de cabe a culpa, mim né? mostrar o lado certo do Brasil. É. E o lado certo do Brasil não é esse lado confuso que a gente vê hoje, é muito mais o lado de 99% dos brasileiros que são honestos, são trabalhadores e que, na verdade, o nosso único grande defeito, eu sempre digo que é ser muito conivente, né, com o abuso de poder. Sim, sim. Isso é uma coisa que você não vai ver jamais na China, nos Estados Unidos ou em outros países. 10% do que as pessoas fazem hoje no Brasil seria aceito fora do Brasil. Que Por exemplo, loucura, aconteceu né? agora no julgamento do Lula, onde ele foi não preso, onde os juízes federais fizeram o que fizeram, jamais seria aceito passivamente em qualquer um desses países que eu morei. E é isso que o brasileiro tem que chegar a entender, que nós temos o poder de não aceitar e de, na verdade, fazer esse tipo de mudança. Eu sinto que de todo mundo que eu estou conversando, talvez a gente tenha uma lição de cidadania a aprender, né? A cidadania, no conceito primeiro dela, lá da Grécia Antiga, que cidadão era aquele que participava da vida da sociedade. Que era o oposto do idiota, que era aquele que não se envolvia na vida da sociedade, né? Eu acho que a gente talvez tenha uma lição aí dessas outras culturas a voltar a ser cidadão e participar mais ativamente da vida pública, né? A gente gosta de reclamar e falar bastante, mas a gente realmente não bota muita mão na massa. Fernando, a gente já estourou o tempo que a gente tinha combinado aqui, a conversa podia ir super longe. Eu tenho só mais duas curiosidades. Qual foi a comida? Eu sou fascinado por perguntar sobre comida de outras culturas. Qual foi a comida que você mais gostou, seja na China, nos Estados Unidos ou aí no Canadá? Não sei se você já comeu poutine aí no Canadá? Eu vou dizer para você, na China, a comida que eu mais gostei foi a comida de Sichuan, que é extremamente apimentada. Normalmente são ensopados feitos com pimenta mesmo, entendeu? Carne ou vegetais ou peixes, né? E que eu adoro, né? A outra é a comida cantonesa, né? Que é normalmente frutos do mar, são muito mais suaves, ou seja, numa Sichuan é extremamente apimentado e cantonês já é mais, ou seja, adocicada, baseada em frutos do mar, ou dumplings, que eles têm muitos. Dumplings são como é uma massa que envolve ou carne de porco, ou carne, oh my gosh, camarões, né? Eu estava pensando em inglês, ou camarões ou vegetais, que é uma delícia, né? E, então, essas são, assim, eu diria para você, entre dumplings, comida cantonesa e comida de Sichuan, é o que eu mais adoro e recomendo para todo mundo, né? Estados Unidos não tem uma identidade culinária, é uma mistura de tudo, né? E aqui no Canadá, eu diria para você, é uma comida super cosmopolita no final. Você vai encontrar de tudo como você encontra em São Paulo. Entendi. Mas você não tem uma identidade regional canadense, né? Entendi. Então, é muito mais uma mistura de todas. Se você falar identidade, vai ser o quê? Bife com batata e basicamente isso. Então, é muito diferente. Tá? Entendi. E acho que a última pergunta, Fernando, se você pudesse deixar um recado para quem está ouvindo a gente e tem esse sonho de morar fora, qual seria o recado, a dica, o conselho? Eu diria assim que se a pessoa tem vontade de morar fora, imagine qual é o lugar onde ela quer morar, sonhe com esse lugar e vá atrás, entendeu? Com o coração super aberto e experimente a aventura.
porque vai valer a pena, tá? Vai valer a pena, ou seja, nós todos nascemos num ponto do globo, mas pertencemos ao globo, tá? E o planeta é fantástico, então vale a pena conhecer outros lugares. Super legal, super legal. Fernando, eu quero te agradecer de novo por ter aceitado o convite, de ter separado um tempinho para falar com a gente. Foi super bacana, adorei te rever e fico muito feliz que esteja tudo caminhando da melhor maneira possível para você. Fernando, também super obrigado, tá? Fique com Deus, manda um abraço para a Ana, assim, um super abraço para tua filhinha nova, né? Qual é o nome dela? Júlia, Júlia. Então, parabéns para você, para a Ana, para a Júlia, que essa família continue super, super feliz, super abençoada em tudo, tá? E nos vemos em breve, tá bom? tomara. Que bom, Se vier Fernando. para o Canadá, me avisa. Pode deixar, aviso sim. Falou. Valeu. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.